Bom dia, bom dia. Bom dia, Senhor. Como é que está seu vosso dia? Graças a Deus, vai ser muito bom. Passando o domingo, Ok, vai ser muito bom. Vai ser mais bom ainda estudando a Bíblia. muito bom, muito bom. Acho que podemos prosseguir com o estudo de hoje, né? Sim, podemos prosseguir. Então, vou convidar ao ancião Luiz Calamba para nos levar em oração. Por favor, falar com Deus. Nosso Deus, nosso bom Pai que estás nos céus, obrigado por este momento. Estamos gratos porque o Senhor nos permitiste a poder chegar neste bairro 4 de abril para darmos sequência dos teus estudos. Hoje teremos um tema muito bom, a vida, ministério, morte e ressurreição. Queremos que nessa temática, ó Pai querido, envie teu Santo Espírito para que venha nos inspirar, para que venha nos capacitar e de igual modo a nos fazer compreender a tua santa palavra. Queremos colocar essa casa, essa linda família nas tuas santas mãos, que não lhes falte pão, não lhes falte comida, não lhes falte água, não lhes falte saúde, não lhes falte dinheiro e acima de tudo também da tua santa palavra. Venha nos acompanhar nessa manhã, em nome amado de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o estudo anterior que nós tivemos falou a respeito do grande conflito, né? Nós vimos onde começou o grande conflito, como o grande conflito veio parar aqui na Terra, como está a se desenrolar o grande conflito. E hoje nós vamos estudar sobre a morte e ressurreição, a morte, vida e ressurreição de Jesus Cristo. Então vou pedir que o ancião Luiz Calamba, se já tem aí o nosso guia de estudo. Exatamente. Nós hoje teremos 8 pontos por abordar. Começando já com o esboço de estudo, onde diz, na introdução do estudo de hoje, diz que Jesus Cristo é a resposta de acusações do anjo rebelde sobre a autoridade do amor de Deus. Sua vida perfeita e imaculada, a sua consequente morte e ressurreição é a resposta de que a lei de Deus é perfeita e é possível ser obedecida. Estaremos indo para o primeiro ponto, que fala de que quando começou o grande dia da purificação do santuário celestial de Daniel, onde nós estaremos vendo em Daniel. Veja só bem aí o estudo, veja bem o estudo. Você está falando do ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo. Porque, exatamente, Esse é uma... Geralmente os estudos ficam estão assim juntos, mas... porque, Yeah. será que esse começa com o que fez Deus para resolver o problema da queda do Exato, homem? é mesmo essa aí. Exatamente. Então, os pontos também são 8. Vamos começar com a primeira questão que diz o que fez Deus para resolver o problema da queda do homem. Está em João, capítulo 3, versículos 16. Vamos ler o livro de João, capítulo 3, versículos 16. Vamos só fazer o seguinte, eu vou ajudar com a leitura, Para sermos ágeis. para vocês apreciarem bem o texto bíblico. João capítulo 3, Versículo 16. a pergunta exatamente. Sim, vou repetir a pergunta. Sim. O que Deus fez para resolver o problema do pecado, da queda do homem? Lembre-se que o estudo anterior falou sobre o grande conflito e a queda do homem. Então, o que Deus fez para resolver esse problema do grande conflito e a queda do homem? Resposta: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É desse jeito que Deus resolveu o problema do grande conflito entre o bem e o mal. O pecado entrou, ocorreu a queda do homem. Deus, para resolver e consertar esse problema do homem, ele decidiu entregar o próprio filho dele para morrer no lugar do homem e o homem ter vida. A queda do homem trouxe consigo o pecado e a morte eterna.
Mas o facto de Deus amar o homem e não querer destruir o homem, Deus decidiu enviar o seu filho para morrer no lugar do homem e, mediante a morte dele, dar vida no homem. Ou seja, só a morte do filho dele e a ressurreição do filho dele poderia dar vida ao homem e pagar o preço do pecado do homem. Então, como é que Deus resolveu esse problema da queda do homem? É revelando o seu amor, enviando o seu único filho. Nesse caso, quem aceitar o filho tem a vida, tem o perdão, tem a reconciliação, é libertado da queda. Mas quem rejeitar o filho dele, que é Jesus Cristo, infelizmente terá de pagar com sua própria vida. Porque Deus pagou o pecado com a vida de seu filho. E quem rejeitar o filho terá de pagar o pecado com sua própria vida. Estaremos seguindo no segundo ponto do nosso estudo. E diz o seguinte: como é retratada profeticamente a história da vida e ministério de Cristo. Nós estamos encontrando essas palavras em Isaías 53, versículo 1 a 13. Na verdade, essa pergunta aqui a intenção dessa pergunta é a seguinte: como é retratado na Bíblia a vida de Jesus antes de ele próprio nascer? Então eu vou tomar a leitura aqui do texto, um bocadinho longo, mas é importante que se tome a leitura de todos os versículos desse texto. E eu começo no versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. E pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quanto à sua alma, se puser por expiação do pecado, verá sua prosperidade, prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, verá o fruto do trabalho de sua alma, ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Sim, levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. É visível notar aqui, a respeito do nascimento dele, o crescimento dele, o sofrimento dele, e é visível notar aqui a morte dele em nosso lugar, levando sobre si as nossas transgressões, sendo punido em nosso lugar. É visível aqui o sepultamento dele, e é visível aqui a ressurreição dele, e também é visível aqui
a subida dele nos céus e a intercessão dele nos céus a favor daqueles que aceitaram o seu sacrifício na cruz. Em outras palavras, Deus decidiu punir Jesus no lugar dos transgressores. E mediante a ressurreição dele, decidiu justificar os transgressores arrependidos que creem em seu sacrifício. Então a morte de Jesus resulta em vida para nós. Se a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus não lhe convence para você voltar para Deus e se entregar a Deus, totalmente se entregar para Ele, não sei qual é o argumento mais que Deus pode usar para te convencer que Ele te ama e está disposto a te perdoar. Fora do argumento da cruz do Calvário, da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, não existe outro argumento para convencer os seres humanos que Deus os ama. Deus os ama e Deus quer perdoá-los e quer eles de volta. Fora do argumento da cruz não existe outro. Então aqui está o retrato de Jesus Cristo em nosso favor. Um grande amor desse Deus, né? Sim, Mesmo carregando aquela eu tenho uma cruz. pergunta. Sim. Eu gostaria de saber por que Deus achou que entregando o seu único filho o pecado seria minimizado, ou seja, seria perdoado. Eu queria saber por que Deus achou que assim seria mais conveniente entregar o seu único filho para que fosse perdoado o pecado cometido pelo homem. E essa pergunta aqui é muito forte. E para tu fazeres essa pergunta, pensaste também muito. Pensaste muito. Eu queria trazer a seguinte questão para respondê-la. O homem transgrediu a lei de quem? De Deus. Então o homem ofendeu a quem? Ofendeu. Quem ficou ofendido em toda essa história? Foi Deus. E quem é que deveria perdoar o homem? Tem que ser mesmo ele. Então alguma coisa começa a ficar complicada. A pergunta é, o homem teria a capacidade de oferecer perdão para o próprio homem? O homem seria capaz de perdoar? Vê só, nós dois pecamos. Então quem vai nos perdoar? Nós dois não pode, nós dois pecamos. Só Deus pode nos perdoar. Então vem outra questão. Bom dia. Não está. Como Deus vai perdoar alguém que transgrediu a lei dele? É outro problema. Você violou a lei de Deus e a lei diz assim: quem viola a lei deve morrer. Isso é basicamente o seguinte: pecou, Deus tem que matar. Seria assim. Agora, como Deus não matar o homem, mas perdoar o homem? É outro dilema. Se eu tiver já a começar a responder a sua pergunta, se já estou a começar a responder a sua pergunta, então posso terminar da seguinte maneira: ele próprio tinha que morrer. Assim ele mostraria que a lei dele, quando diz que quem viola deve morrer, morre. Mas também com a morte dele, ele também estaria a mostrar que o homem pode ser perdoado porque ele mesmo morreu pelo homem. Só ele poderia fazer mesmo isso. Não está gravando, pai. Sério? Não está gravando. Não, tá a contar, mas só que ainda tá um pouco assim. Bateria fraca. Tá quando tá melhor, não tá bom. Não, tá. Muito bom, mas temos informação que está gravada. Então basicamente isso aqui, só o próprio Deus poderia Fosse perdoado o pecado. o pecado. Pelo menos assim, ele mostraria que, olha, o que eu digo, eu faço. Se eu disser que vocês... Não, mas vocês estão bons, não se preocupam com eles. Não se preocupam com eles. Se Deus disser que você
vai morrer e ele não matar, então ele é mentiroso. Agora, se ele dizer, vais morrer, e você morrer sem uma chance de arrependimento, ele não é amor. Ele é justo, mas ele não é amor. Agora, como é que ele pode mostrar que ele é justo e é amoroso assim simultaneamente? Ele próprio se sacrificar. Pelo menos não vai ficar dúvida para ninguém que a lei dele é certa, quando quem viola deve morrer, e também ele pode perdoar quem se arrepende de transgredir a lei. Está vendo como é que Deus é tão sábio? Como ele resolveu o problema do homem? Resolveu com tanta inteligência, resolveu com tanta sabedoria, que o homem hoje nem consegue entender. Por isso que eu disse que a tua pergunta é muito profunda. Então tinha que ser mesmo ele. Só podia ser. Deu para perceber o quê? Exatamente. Nós estaremos indo no terceiro ponto. Diz como foi pago o preço da queda do homem. E estaremos ligando com o pecado, o seu originador, foram vencidos na cruz. Começando já como foi pago o preço da queda do homem, em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 21. Se alguém já achou, por favor, possa ler. E ligando também, outro irmão pode preparar já o texto de Colossenses 2, versículos 15. Faremos essa ligação de como foi pago o preço da queda do homem e o pecado e o seu originador foram vencidos na cruz. Vamos ver a queda, como foi pago esse preço. O versículo 15 acho que resume tudo. Sim. O versículo 14 diz assim, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como Deus pagou o preço do pecado? Pagou com sua própria vida. Deus pagou o preço do pecado do homem com a sua própria vida. A vida dele custou a vida dos homens. Hoje, o valor que nós temos é medido pela vida de Jesus. O preço pago custou a vida de Jesus, está correto? O preço pago custou a vida de Jesus. E a vida de Jesus prova quão nós somos importantes para Ele, quão custamos para Ele. E o Colossenses capítulo 2, versículo 15, nós veremos o pecado e o seu originador foram vencidos na cruz. Quer dizer, 2, versículos 15. Quer dizer que o autor do pecado, o originador, o causador, em outras palavras, foram vencidos na cruz. Nós veremos essas palavras em Colossenses capítulo 2, versículos 15. Quem já encontrou, possa ler, por favor. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Há traduções que dizem deles triunfou em si mesmo na cruz do Calvário. Significa dizer que o preço do pecado foi a morte de Jesus. E a morte de Jesus, pagando o preço do pecado, foi o triunfo do pecado e o triunfo de Satanás e seus anjos. Com a morte de Jesus ficou claro que a existência do pecado deve-se à rebelião e não à falta do amor de Deus, mas é uma questão de rebelião. E quem escolhe pecar, não escolhe pecar por causa do amor de Deus ou por falta do amor de Deus, mas é uma questão de escolha, é uma questão de desobediência. Então Jesus provou com a morte de Jesus que Ele é capaz de salvar os seres humanos através da própria vida dele. E não existe maior amor do que entregar a vida pelos outros. Então Deus provou o amor dele e desmascarou Satanás e os seus anjos
através da morte de Jesus na cruz. Se a morte de Jesus não vos convence a se arrepender e a voltarem para Deus, entregarem vossas vidas para Deus, pode ter certeza que não existe outro argumento para vos convencer. Obrigado, mano. Seguir, ou tem uma dúvida, podemos seguir. Não, eu não tenho dúvida. Podemos seguir. Não, podemos seguir. Exatamente. O ponto a seguir tem que ver com que Jesus morreu por toda a humanidade. E isso é conhecido por todos nós. Mas, para ter mais ênfase, né, a certeza de que está escrito na Palavra de Deus, em 1 de João, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Nessa versão está assim. Exato. Jesus Cristo é o perdão de Deus para a propiciação, pode ser traduzido também como expiação ou perdão. Jesus é o perdão de Deus para todo mundo. Não tem cor nem raça. O perdão de Deus foi revelado na cruz. E todos que aceitarem o homem da cruz estão a aceitar o perdão de Deus. Então, basicamente, nós como seres humanos temos uma escolha. Ou continuarmos a ceder às nossas paixões da carne, viver de acordo com as nossas paixões da carne, ou abrir o coração para Jesus. Nós temos duas escolhas. Ou viver para nós mesmos, ou vivermos para Deus através do perdão que Ele nos oferece na cruz. Exatamente. Nós estaremos dando sequência a outro ponto, que diz de que quem é o nosso exemplo, o modelo perfeito da humanidade. Podemos encontrar essas palavras em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 22, onde nós poderemos encontrar um modelo perfeito para toda a humanidade. A quem nós podemos imitar, seguir como modelo. Nós vamos encontrar essas palavras em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 22. Diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nosso exemplo de perfeição comportamental é Jesus Cristo. Se você quer ser cópia da original, é Jesus. Se você querer ser cópia de mim, você é cópia da cópia. Está correto? Sim. Mas se você seguir a Jesus, você vai ser cópia da original. Então, todo mundo tem que olhar para Jesus, todo mundo tem que voltar para Jesus. Ninguém pode ser cópia de alguém. Todo mundo tem que voltar para Jesus e tem que imitar a vida de Jesus. É o modelo que Deus deixou para toda a raça humana. Exatamente. Cristo é o nosso modelo. Vamos imitar a esse mestre. E o ponto a seguir é nos dizer que se é possível sermos perdoados em Jesus Cristo. É possível sermos perdoados em Jesus Cristo. A Bíblia nos afirma essas palavras em 1 de João, capítulo 1, versículos 9. Se é possível. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Duas coisas importantes aqui. Deus nos oferece o perdão dos pecados e também Deus nos oferece o poder que transforma nosso coração, nos libertar completamente do domínio do pecado, da força do pecado. Deus não só perdoa, mas também Ele transforma o coração, libertando o coração da força do pecado, da energia negativa do pecado. Ou seja, Ele não só te perdoa, mas Ele também faz com que Satanás e os seus anjos fiquem distantes de você.
e faz com que teu coração mau seja transformado para um coração bom. Tenha inclinações para o bem. Então, o perdão de Deus é completo. Quem não quiser alcançar a perfeição de coração, é porque não quer mesmo. Mas quem quiser alcançar a perfeição do coração, precisa crer. E Jesus tem esse poder para operar esse milagre. Se você crer, Ele vai te perdoar. Se você crer, Ele vai te transformar. Se você crer, você será transformado. Quer dizer que a transformação é o primeiro milagre que acontece quando a pessoa se entrega a Deus, de verdade. Amém. Acertaste em cheio. O primeiro milagre não é fogo cair do céu, ou ressuscitar morto, ou abrir. Não. O primeiro milagre é a transformação do coração. É quando alguém crê. Esse é o primeiro milagre. Até que foi também o primeiro milagre de Jesus, transformou em Em vinho, exato. Ele crê. As pessoas vão buscar milagres na igreja. Se esquecem do maior milagre, que é o milagre de Deus. Esse é o maior milagre que acontece no coração do ser humano. Quando você crê, pode ter certeza que o maior milagre aconteceu na sua vida. Exatamente. E nós estaremos indo ao último ponto, que é o 8º, que diz que Jesus será glorificado. Devemos dessa transformação. Vamos confirmar essas palavras em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até 11. Se Jesus Cristo será glorificado. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e é morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, quando ressuscitou, foi aos céus, Ele foi exaltado. E lá nos céus, a igreja na terra. Quando Jesus veio buscar a igreja, aí sim, Jesus será exaltado, porque está com a igreja redimida. Essa exaltação será a coroação final. Sim. Aí todo mundo vai reconhecer que realmente Deus estava certo, por meio de Jesus Cristo, ao redimir o homem do pecado, ao revelar o seu amor através de Jesus, e ao redimir o homem através de Jesus, e ficará claro que Satanás e os seus anjos se rebelaram sem necessidade. Não havia motivo deles se rebelar. Aí todo mundo vai se ajoelhar e vai reconhecer que Deus é amor. E nós só continuamos em pecado, viver em pecado e rejeitamos o amor dele. Porque nós queríamos ver. É só uma questão de querer, mas não. Não há justiça no pecado. Só há justiça na cruz. No pecado não há justiça. No pecado só há desgraça. Vocês querem abrir o coração para Jesus? Essa pergunta vai ser insistente até a vossa morte. Sempre creio em Jesus. Sempre estou com Jesus. Agora está na hora de não só crer. Está na hora agora de lhe entregar a sua boca, de lhe entregar o seu coração, de entregar as suas pernas, de entregar os seus braços, os seus olhos,
tudo que é seu, você também tem que lhe entregar. A decisão é completa. Muito bom. Alguma pergunta? Eu penso que já não há uma outra pergunta. Foi bem claro. Do meu lado, não sei se já. Não, eu gostei de tudo. Gostei, embora que não surgiu assim muita dúvida, nem foi muito bem explícito. Para compreender alguns pontos. Muito bom. Nós agradecemos. Fizemos votos que tenham um dia abençoado. Obrigado, igualmente. Nós sempre te agradecemos. E isso não acontece com todos. Yeah. Pessoas saírem de casa para virem estudar a Bíblia com outras pessoas. Isso é muito bom. Eu agradeço muito mais por isso. Agradeço mesmo aos irmãos que têm feito isso conosco. E agradeço mesmo. Penso que os irmãos continuem sempre vindo. Mas eu também tenho um ponto que eu queria tocar. Yeah. Eu gosto de estudar com os irmãos, mas eu queria dizer aos irmãos que eu já faço parte de uma outra religião. Está à vontade. Então, esse é um caso que eu queria mesmo falar aos irmãos. Sem problema. Nós em breve também. Sim, se não quiserem também fazer uma. A igreja é mesmo, só as congregações é que são diferentes. Diferente, sim. Mas em breve podemos também ir lá visitar algumas vezes. E sem problemas. E até porque no nosso estudo nós nunca mesmo vamos vos convidar para ir para a nossa igreja. Nós vamos Isso é sempre- o que eu queria já falar. Yeah. Como é que nunca nos convidaram? Estão sempre aqui, mas nunca nos convidaram. É verdade. Nós vamos vos convidar sempre para vocês A estudar a aceitarem a Bíblia. A vossa decisão tem que ser com base na Bíblia, porque ali vocês estarão seguros. Aí vocês estarão seguros. Nosso convite sempre: vão para Jesus, vão para a Bíblia, confiem em Jesus, confiem na Bíblia. Porque nós entendemos que a salvação está quando a pessoa, na casa dela, individualmente, busca Deus através da oração e do estudo da Bíblia. Porque nós também entendemos que há muita gente que está se escondendo na igreja, faz da igreja um esconderijo. Nós não queremos levar vocês para irem se esconder lá. Nós queremos levar vocês para se esconderem em Jesus e se esconderem nas Sagradas Escrituras. Agora, no dia que vocês entenderem que não querem nos visitar na igreja, ninguém vai dizer que não vão para lá. Mas nós vamos vos apertar para vocês se entregarem a Jesus. Esse vai ser sempre o ponto. A salvação não está na igreja. A salvação Está na Bíblia. yeah. Até que se não existisse Bíblia, nem deveria existir Igreja, com certeza. Raciocínio perfeito. Então, meu amigo, fica tranquilo que nós aqui vamos bater de frente mesmo em vocês compreenderem esse livro e aceitarem o dono desse livro. O restante, o dono mesmo, vai trabalhar com vocês. Nós não precisamos falar nada, o dono mesmo vai trabalhar com vocês. Yeah. Tá bom. Então acho que podemos orar, né? Sim. Tá bom, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pela bênção de estudarmos a Tua Palavra com os nossos amigos. Tem sido maravilhoso, tem nos recebido em Sua casa, tem nos acomodado e nos permitido abrir as Sagradas Escrituras para Ele. Conceda-lhes uma bênção especial através do derramamento do Espírito Santo, para que eles compreendam a Tua Palavra e continuamente compreendam quem é Jesus para eles e o que Jesus pode fazer para eles. E eles possam amar a Jesus, se entregarem a Jesus e depender de Jesus e Sua Palavra, para que eles sejam salvos e transformados para a eternidade. Em nome de Jesus, nós recomendamos ele e suas famílias em Tuas mãos. Amém. Amém. Muito bom. Próximo domingo, se Deus permitir, vamos estudar sobre a lei de Deus, né?
depois do ministério? Sim. Vamos estudar sobre a lei de Deus. Hoje nós vimos que Deus, para salvar o homem, teve que ser punido pela própria lei. O que mostra que a lei dele pune todo transgressor. Mas ele decidiu punir o seu próprio filho. Então vamos saber que lei é essa, onde podemos encontrar essa lei, quais leis são essas, como podemos entendê-las, como podemos guardá-las. Vai ser o nosso próximo estudo. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Tá obrigado. bom. Tá, filho. Sim, sim. Foi muito bom. Sim. Obrigado, nós. Gratos.